Olá, pessoal, tudo bem? Tudo. Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. Eu sou a Renata e eu estou aqui com o Gabriel Presente. e com o Kazu. Olá. E hoje nós vamos falar de mais um dos Star Classic Architects. Tadao Ando. Vamos lá. Feliz a tarde voa para o mar. Feliz enquanto o mundo ainda. Mas é o que eu queria dizer. Então a gente tava falando esse negócio. Foi um desafio estudar o Tadao Ando, né? Um baita desafio. E eu lá pelas tantas me deparei com uma dissertação um pouco a respeito do trabalho do Tadao Ando, mas para explicar o trabalho do Tadao Ando, a dissertação começava toda fazendo uma contextualização a respeito da arquitetura japonesa. Não, existem alguns conceitos na arquitetura japonesa de efemeridade, espaço. Isso daí tem a ver com a religiosidade, o jeito de morar, sabe? Várias coisas, assim. E tudo tem sentido. Pra quem assistiu o documentário da Marie Kondo lá no Netflix... Tô assistindo, inclusive. Sabe que as coisas têm que ter um O que significado. vocês estão falando? Você não recebeu a pauta mesmo, hein? Não. Tinha isso na pauta? Não tinha. Tá. Dá uma... O que é a Marie Kondo? O que é ela, né? Quem é ela? É uma entidade. Ela... Na verdade, ela tem umas técnicas de organização que vão muito além disso, que também tem a filosofia em relação ao espaço. E ela já tem bastante livro consagrado, só que teve agora uma série no Netflix. E o troço virou uma febre, entendeu? De organização? É, de organização, mas assim, no sentido de você manter na tua vida as coisas que têm significado, né? E o que não tem, agradecer e descartar. tchau. Uhum. Obrigado, processo- vai pra manjar. É, tem esse processo de agradecimento das coisas, da tua casa, né? E ela é japonesa? Então, eu acho que quando você... Claro que uma coisa, outra coisa. Mas foi um pouco interessante entrar nessa filosofia mais japonesa, assim, sabe? E daí você começa a entender algum encantamento das pessoas por isso. Porque tem várias pessoas que têm esse encantamento pela cultura japonesa, Sim. né? Desde o Frank Lloyd Wright, né? Que teve aquela Uhum. paixonite. Paixonite não, ele foi pra Foi pra lá, Tóquio, né? porra, fez o Hotel Imperial. Hotel Tem Imperial. razão, não era paixonite, era amor. Era amor. Não, tanto que ele absorve muito dessa Muito. cultura, né? E da maneira como até a arquitetura se relaciona com a natureza e tal. Eu acho Que que, é aí que ele traz muito forte essas referências pros Estados Unidos. eu acho que a gente devia começar a falar, então vamos falar do Frank Lloyd Wright. Vamos. Nossa, obrigado, Frank Gabriel. Lloyd Wright em Japão. Mudou o tema do Arquipapo agora. Mas, de qualquer forma, só realmente foi um desafio, porque tinha essa contextualização mais oriental, que a gente não tem, né? Tipo, de entender esses elementos. Mas daí, depois, quando você vai pra arquitetura do Tadao Ando, realmente você consegue ver isso refletido, né? Quando você vê essa arquitetura tão pura, né? Eu não quero falar minimalista, porque ele não gosta do termo minimalista, né? Mas vai ter que engolir, é minimalista, porra. Também acho. Mas é que eu entendo, pra ele não é que é... Eu entendo muito desse negócio da cultura, talvez, que não é porque é ser mínimo, é o que é. É o que deve ser, né? É o que deve ser pra pode ele, ser. não é? Eu acho que não. Talvez seja isso um pouco dessa cultura mais japonesa. Não é que é mínimo, é o que é o que você precisa, não o mínimo, é o Uhum. necessário. Boa, gostei dessa visão diferente aí. Tô pronta pro meu sobrenome em japonês. Maoski. Tá, mas então o arquiteto de hoje é Tadao Ando. Tadao Ando. Tadao Ando. Contra todas as expectativas. Pois é, superando todas as expectativas. Vamos lá. Não, mas foi... E além dessa condicionante de entender a filosofia do lugar e tal, também tem uma outra questão que é o seguinte, que a gente também não está acostumado com as cidades, com o nome das cidades, com o nome dos museus. Então tudo é muito diferente pra gente. Apesar de eu ter essa origem japonesa, né? Uhum. Do qual eu quase não tenho nada enraizado, assim. Mas os nomes e tudo é sempre muito complexo até entender, a gente selecionar as obras aqui, né? É. Mas acho que a gente conseguiu. É. Espero que sim. E assim, eu acho que é mais fácil realmente pra gente entender os arquitetos ocidentais, americanos e europeus, assim, sabe? Eu acho que até os textos que falam sobre eles são mais fáceis da gente entender. Porque muitas das coisas que eu vi a respeito do Tadao Ando... Tava escrito em japonês, né? Não, assim... O site dele, né? Cara, o site dele... Porra, tá sério. Sério, o cara, Sério. um cara internacional, Não, Star sério. Architect, né? Aí, tipo, você tem que ficar fazendo tradução do Google, Não, sério. né? Não, se você tá Põe preocupado um com o teu English aí, site né? ali, né? É. Você, o garoto humilde aí, o garoto humilde de arquitetura, porra, entra no site do Tadao Ando, você vai ver que tá tudo bem. Tá Tá tudo certo, cara. Pode fazer qualquer coisa mesmo. Mas assim, não que tivesse em japonês, mas foram escritos por japoneses. E daí, tipo, isso passa por uma tradução de uma língua que é muito diferente da nossa. Eu acho que muita coisa se perde nisso, sim, sabe? A sim, forma de aham. escrever, né, muito É. diferente, concordo. Então, e daí, nesse caso, eu achei que a gente se depara muito com textos muito filosóficos. Bastante, Também, bastante, cara. né?
Mas muito mesmo, assim. Porque a luz penetra o ambiente, sabe? E quem sabe, quem escuta o Arquipapo há muito tempo, sabe que a gente não tem essas pira, né? Cazu jogando fora o resumo dele, assim. Eu tinha tanta filosofia pra falar hoje. Dia. Não, mas eu acho que a gente se propôs a fazer desafio, pegar um arquiteto Diferente. que não era americano, que não era europeu, que era do outro lado do mundo. Que não era mexicano, não era colombiano, que não era africano. Quer continuar mais um pouco? Tudo que ele não é. Tudo que ele não era. Mas Mas pra ter esse desafio. Agora, o Tadao Ando é reconhecidamente Um fodão. um fodão. Né? Um Star Architect aí do topo da colina também. E ele é muito conhecido, famoso pelas suas obras de concreto. Sim. Né? Então o uso do concreto, só que liso, bacaninha. mas então aí é um negócio muito legal, porque o concreto aparente dele é de lamber, diferente. né? É de lamber. Lisinho, bonitinho. E tem uma outra questão também, que é a paginação do concreto. E ele é muito conhecido por isso. Também. Porque ele deixa marcada a forma, né? E tem todo um trabalho de paginar aquele concreto. Então não dá pra fazer qualquer coisa, né? Tipo, não pode ser aquela forma de madeirite meio velho, meio podre, assim, né? Que Não dá fica pra dar com aquela- bicheira. Não dá pra dar bicheira. É, tem que ser bem pensou? compactado, né? Tudo. Mas vários textos eu encontrei ele falando das pessoas que constroem no Japão como artesãos, assim. Não sei se vocês também se depararam com esse termo, assim. E eu pensei nessa questão, assim, talvez dessa particularidade do cuidado com a execução. Aham, Né? Os caras fazem aqueles origami bonitinho e concretos maravilhosos. sim. Uhum. O que botar pro japonês fazer, eles fazem. Fazem. Inclusive, aquele Japan House que tem aqui em São Paulo, lá, Hum. também vieram um monte de japoneses de lá, né? Verdadeiros, É. pra montar aqui. É, não. É, porque eles falaram, brasileiro aqui... Não vai dar certo. Não vai dar certo. Deixa que a gente faz. Mas outra marca dele também, que é o uso do concreto, acho que também essa coisa da integração com a natureza, né? Tô que é dentro, muito tô forte. fora, muito É. vidro, né? Se ele falou que não gosta de minimalismo, mas são espaços com pouquíssima ornamentação, né? E acho que também o trabalho com a luz, né? Tirando toda a filosofia de lado, por trás aí, mas a luz realmente ele também é um grande maestro. Legal. Mas eu acho fantástico que a gente tá fazendo esse podcast depois que a gente fez o da Capela Ronchamp, Ronchamp, que foi uma influência muito grande pra ele nessa questão da luz, né? Sim. com certeza. Essa foi Ele uma... foi lá e falou, caralho, é assim que brinca com luz. Ele foi lá. Não, mas pera. Calma, Vamos começar do começo. vamos. Ele nasceu. Tadao Ando. Nasceu. 1 ou 2? Nasceu sozinho? dois? Nasceu sozinho? Não. Ele tem um gêmeo malvado. Que é mais velho que ele. Não, ele é mais velho. Mas ele é mais velho? Ele é mais velho. 30 segundos. É, uns minutinhos mais É o velho. Dao Tao. Começou. Sério? Então ele nasceu em Osaka, confere? Confere. No dia 13 de setembro de 1941. Exatamente. Então hoje ele já tá com os seus 77 anos. 77 anos. Então ele nasceu de irmão gêmeo, é isso? Nasceu de irmão gêmeo. E tem uma curiosidade. Porque quando eles tinham 2 anos, a família dele resolveu separar os dois. E dão um medalhão, metade do medalhão pra cada um. É, pra um dia eles se encontrarem no encontrarem. futuro. E daí o Tadao, eles entregaram pra avó. Era o mais feinho, sim. Acho que era o renegadinho Cagava mais lá. nas calças ali. É, chorava mais alto. Chorava mais não alto. sei. Vai, cavó. Vai com a avó, nós vamos ficar com o outro. Só isso que eu tenho a dizer. Mas uma das razões parece que a família não tinha muita condição financeira também. É né? verdade. Essa era uma das justificativas. Acho que no Japão pós-guerra o negócio tava complicado lá, né? Na verdade era até quase final de meio guerra ainda, né? Que é Em 41, é. Então ele tava 43, então a guerra termina em 45. 45, é. Então ele tava no olho do furacão ali ainda. No olho do Tinha furacão. muita coisa pra acontecer ainda. Mas uma coisa que ele... A situação tava bombástica. Nossa. Mas uma coisa que ele cita bastante, uma das lembranças dele quando criança, é que bem na frente da casa dele tinha uma carpintaria, né? Uhum. Então, essa coisa de mexer com a madeira, com os objetos, da produção artesanal e tal, isso é uma coisa que ele cita bastante, que ele estava sempre ali participando, assim. Então, de alguma maneira, aquilo também ele foi incorporando aquilo que fazer os modelos, as maquetes, produzir aquilo, era uma coisa super interessante, assim. Ele ficou fascinado com aquilo, né? E mais tarde a própria casa dos pais dele passa por reforma, né? Durante a adolescência. E ele, apesar de... ele relata que era uma casa convencional, assim, sem grandes luxos, né? A casa comum. Daí depois de 5 anos ele não podendo visitar os pais, ele voltou e tava diferente a casa. Não, acho que isso é da adolescência lá. E tem essa obra na casa e ele acompanha as pessoas trabalhando e vendo essa reforma. Se eu não me engano, é uma ampliação de um andar, inclusive.
Mas, e isso ele também ele achou muito interessante na parte de construção na arquitetura. E daí, como ele era um aluno, mais ou menos, né? Gostava de estudar? Não. Eu botei entre aspas que ele falou isso aqui, ó. Nunca fui um bom estudante. Fecha aspas. Não gostava muito de estudar, não. Daí, as notas dele eram meio mais marromeno ali e tal. Daí acabou indo pra faculdade. Ixi. Não tinha futuro, rapaz. Mesmo porque pela questão financeira da família também, né? Tinha uma Também, é. questão, aham. E aí ele disse que foi trabalhar de motorista de caminhão Isso mesmo. e tentou seguir uma carreira de boxeador profissional. Pois é, e Exatamente. será que o cara era bom? Pô, devia ser, né? Por quê? Eu vi um documentário ele com 70 anos com um moletomzinho assim, socando, sabe? Fazendo rock balboa assim. Sério? Até hoje o cara manda bem, cara. Até hoje ele treina um pouquinho de boxe? Faz lá. Mas você acha que ele era bom? Eu acho que ele era, com certeza. Ele Com é bom em tudo, É? menos estudar. E como caminhoneiro? Ele era bom? Mas enfim, daí ele acaba começando a consumir muito livro de arquitetura, né? Lê muito. Olha, eu ouvi dizer que ele foi pra Tóquio, visitou o Museu Imperial do Aham, mestre do Kazuo aí, Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright. isso. E daí ele falou, é isso que eu quero fazer. E começou a ler muito livro de arquitetura, né? Começou a ler muito livro de arquitetura, ele começou a fazer aulas de desenho à noite, e ele fez um curso de interior design, de design de interiores por correspondência. Não sabia Sério? disso. À Sério. distância? É Sério, mesmo? EAD. Já existia isso? Já existia. O Japão é muito avançado, né? É. Olha Ele só. fez um curso por correspondência que quando a gente era criança, lembra que... Eu lembro que era um tinha umas troço- propagandas, assim, preto e branco no E era um gibi, troço assim. muito jacu, né? Tipo, fazer um curso por correspondência quando a gente não era criança. sei. Era muito jacu. Eu sempre queria fazer. Tinha uns de rádio, você tinha assim, 10 anos. que eu achava fantástico. Desmontar a rádio, assim. Ele fez, então, curso de design interior por correspondência e saiu pra viajar, né? Daí ele economizou um Foi. dinheiro e foi ver a arquitetura como ela deveria Ganhou ser. uma briga lá, né, no box, tal, ganhou um round, um dinheirinho, Exatamente. pegou o dinheiro E e falou. vou embora. O que ele disse que, assim, que por essa questão de financeiro ele não conseguiu fazer faculdade e nem entrar num curso especializado, talvez presencial, né? Mas que ele até cita que, assim, que ele, né, começou a ver que a melhor forma de aprender arquitetura é a observação, né? Então, a partir daí ele fala, putz, talvez seja muito interessante começar a viajar. E aí ele começa a viajar dentro do Japão, isso de ir pra Tóquio e tal. Ele também começa a ver muitos templos, casas de chá e tal, e querer conhecer pessoalmente todas essas obras, né? E aí ele diz que, na época, ele comprou um livro do Le Corbusier, né? E ficou super fascinado com aquilo, assim. Então, era um livro que tinha muitos croquis e plantas. E aí ele começou a copiar os desenhos, assim. Então, ele pegava aqueles croquis e desenhava em cima e fazia, e queria copiar, começou a tomar gosto por aquilo, né? Pelo desenho e pela arquitetura, e ficou muito fascinado, assim. E tanto que, pelo que eu vi, ele tentou até estagiar em alguns escritórios de arquitetura, mas parece que Precisava de experiência. precisava de experiência. Mas dizem, assim, até ele mesmo disse que ele tinha um temperamento um pouco difícil, assim, não era muito disciplinado e tal, na parte do estágio, então... Porra, Não, o cara já no saiu de novo de boxe lá. Não, no documentário dele, eu vi que ele realmente tinha dificuldade com esse negócio de ser subordinado, assim, sabe? Ele é meio... E engraçado que são várias cenas dele no escritório dele hoje, e bastante gente trabalhando lá pra ele e tal. E ele chama pra uma reunião, a gurizada vai correndo. aham. Você viu isso também? Vai correndo feliz? Não, Ou vai japonês, correndo né? desesperado? É um pouco desesperado, na verdade, assim, tipo... Nossa, esse cara deve dar cada mijada nos Pois é, arquitetos. eu vi um trecho lá dele falando assim, não sei quem publicou não sei o que no Facebook. Não é pra ninguém publicar nada no Facebook. Que o Facebook não serve pra nada? Sério. Ele fica, não, fale pros caras conversarem, é pra conversar com as pessoas. Ele queria que os japoneses conversassem? Interagissem. Interagissem? Pode isso, Kazu? Não sei, até hoje estão tentando lá, parece. Mas aí, então, voltando, ele resolve viajar, correto? Então, olha, ele falou foi o seguinte, peguei todas as minhas economias, ele tava com 24 anos, Porra, achei que era $24, ainda bem que... tinha um pouquinho mais, né? E ele pegou um Transiberiano até Moscou, e daí depois lá ele vai pra Finlândia, Europa, África, e aí sai visitando tudo. África, foi? Foi pra tudo. Foi. Porra. Então, assim, ó, ele cita que daí ele foi pros Estados Unidos também, né, assim. Mas ele cita também que, assim, ele foi conhecer pessoalmente as obras dos grandes mestres que ele tava curtindo, né? Tanto do Corbusier, do Mies van der Rohe, do Louis Kahn também ele cita. Muito do Luica. Pô, ele é total Luican, né? Bastante. Então, assim, as obras que ele
citou algumas que ele visitou que foram bem emblemáticas, assim, ele cita o Panteão de Roma, que é uma obra da antiguidade, assim, né, e tem aquele buraco no meio, assim, então tem uma iluminação super diferentona, assim. A Vila Savoy, Olha lá. ele foi visitar do grande mestre do Le Corbusier, porque ela era de 29, né? Uhum. Só que a questão é a seguinte, que naquele período da Segunda Guerra Mundial, né, quer dizer, pós-Segunda Guerra Mundial, a casa estava em ruínas, como a gente já citou no episódio, então é bem diferente do que a gente foi visitar hoje, né? Ele chegou lá, tinha plantação de batata e cavalo comendo. Ele teve que imaginar como seria aquilo ali. É, exatamente. Ele também visitou daí a Ronchamp, né, que foi, é isso que a Renata falou, assim, ficou encantado com a luz, e também a unidade de habitação de Marsella. E aí ele também aproveitou e foi para a Índia, que o Le Corbusier tem várias obras lá, né, e foi até lá para ver, assim, então realmente o cara tava com grana, né, para fazer toda essa viagem. Pois é, cara. Mas, enfim, é isso aí. Acho que isso já a primeira lição que ele deixa aí pra gente, que é Viagem. entendeu? Veja Vá com os visitar as próprios obras. olhos. É diferente de você ver por fotografia, é diferente de você ficar ouvindo podcast falando sobre isso. Se você tiver a possibilidade, vá visitar as obras. Né? Depois de viajar, olha, ele foi com 24 anos, certo? Certo. Ele vai voltar e abrir o escritório dele com 29. Confere? Por aí. Né? Ele tá com 29 anos. Isso. Então ele passou 5 anos Viajando. estudando, fazendo uma faculdade, né? Em vez de você investir na faculdade, vai viajar. Ele voltou pra Osaka e abriu um escritório de arquitetura. Foi. Foi, abriu o escritório de arquitetura. E aí, Cal? Pode isso? Pois é. Outros tempos, né? Outros tempos. Isso é 1969, mais ou menos. Ele se considera... Aí virou um arquiteto autodidata. Virou uma casa de idade. Vamos denunciar ou não? Podia. Agora, só pra não esquecer o negócio do o Tadao Ando tinha essa idolatria pelo Le Corbusier. E daí diz que qual que era o nome do cachorrinho? Le Corbusier. Le Corbusier. Sério? Sério, tem foto dele com o cachorrinho. Cachorrinho chamava Le Corbusier. Uhum. Chama Le Corbusier. Olha o Le Corbusier, fez cocô de novo no tapete. Deu o nome de Le Corbusier pro cachorro. Tamanho era idolatria. Mas enfim, ele teve bastante dificuldade de começar, né, a ganhar projetos, mas uma hora foi, né? Fez projeto com um amigo, se não me engano, uma casa. E daí... Porque assim, a gente pode achar estranho o cara ser, né, assim, ele não tem a licença de arquiteto, mas também quais clientes gostariam de contratar um escritório de arquitetura do qual o cara não tem um diploma de arquiteto, né? Então ele também tinha dificuldade em começar a achar trabalho. Mas aí acontece o seguinte, se você não tem o diploma do arquiteto, assim, se você tem o diploma, você pode pendurar na parede. Se você não tem, você não vai pendurar na parede um negócio dizendo que você não tem. Supõe-se que se você tem um escritório de arquitetura, você é um arquiteto. Pode ser. Alguém já te pediu o diploma? Não. Nunca, né? Nunca. Mas você tem que recolher RT. RT. Chama um laranja, né? Chama um laranja. Então, mas o que eu achei interessante é porque daí, assim, ele consegue alguns pequenos projetos, mas uma casa que ele faz, que é a casa Azuma, ou a Raw House, né? Que ele faz uma casa com um conceito completamente diferente, super ousado, assim, depois até a gente vai explicar melhor, mas é uma casa que ela ganha um prêmio da Associação Japonesa de Arquitetura. Então, Em 79, 10 anos depois ele abriu o escritório. Isso. Então, isso faz com que ele consiga uma projeção enorme daí dentro do Japão para começar a construir outras obras, né? E nessa casa que você começa a ver essa paginação do concreto, né? Já começa a ter, exatamente. Vários elementos da arquitetura. E é engraçado que você pega essa primeira casa dele e o que ele faz até agora, ainda você identifica sendo o mesmo arquiteto. Não é tipo o Le Corbusier que chutou o balde lá com a Ronchamp. Foda-se. Ele ainda ele segue mais ou menos a mesma linguagem, né? E uma das coisas que eu vi ele citando, assim, que ele falou que o Japão pós-guerra estava completamente destruído. Então, as construções que estavam sendo feitas, elas eram muito, assim, construções super rápidas, tinham que ser super funcionais, essa coisa de, tipo, a gente precisa edificar rapidamente, né? E ele falou que estava achando aquilo tudo muito frio, muito sem graça. Então, uma das intenções dele, quando ele começou a projetar, era trazer espaços que fossem mais prazerosos, assim, que emocionassem mais as pessoas, que trouxessem, sei lá, um pouco mais de aconchego da maneira japonesa lá, mas ele queria quebrar um pouco desse ritmo que estava sendo feito as construções lá, né? E outra coisa que ele diz também é que a respeito das influências dos arquitetos, né, do passado, que ele diz assim, eu estava muito interessado no diálogo com a arquitetura do passado, né, mas tudo deve ser filtrado através da minha própria visão e da minha própria experiência. Sou grato a Le Corbusier e a Mies van der Rohe, mas da mesma forma eu
eu peguei o que eles fizeram e interpretei a minha maneira. Isso que é a inventividade, né? Não é só repetir, né? É absorver o conceito daquilo, ou algumas coisas daquilo, e colocar a sua impressão, né? Exatamente. Misturar principalmente com a cultura que ele, né, já vinha, que era completamente diferente, né? Bom, ele começa a ganhar grande notoriedade aí no mundo, tanto que, em 1995... Foi laureado... O quê? Com o prêmio Pritzker, o Oscar da arquitetura. Ele ganhou em 1995. E, pra quem ouviu o nosso episódio sobre o prêmio Pritzker, sabe que tem um prêmio em dinheiro pro prêmio. Tem, uma bolada. Bolada, $100 mil. Né? Pouco, né? Pô, por favor, né? Mas ele ganhou e ele doou esse montante para as vítimas do terremoto de Kobe. Em janeiro de 1995, daquele ano que ele ganhou o Pritzker, Sim. rolou um baita terremoto no Japão, na cidade de Kobe, que fica a menos de 100 quilômetros de Osaka, cidade do Tadawando. Uhum. Então deve ter chacoalhado tudo, inclusive Osaka, né? Mas em Kobe, que foi o epicentro do negócio, teve mais de 6 mil mortos. Caraca. Então, tipo, porra, foi devastador, assim. E daí, então, ele doou todo o dinheiro pro pessoal lá, pras vítimas. Que nobre isso, né? Isso é o nosso herói. Bom, e aí, ele ficou, né, mundialmente famoso, só que as obras ainda estavam muito no Japão, né, mas depois, com tudo isso, ele começa a expandir seus horizontes, e tanto que ele é convidado a ser professor nos Estados Unidos, né, na Universidade de Yale, em Columbia e em Harvard, e atualmente também dá aula na Universidade de Tóquio. Mas ele foi dar aula nos Estados Unidos? Como professor visitante, assim, né? Ele não ficava lá constantemente, engraçado, mas era... E ele não fala inglês, né? Nada. Deve ser muito angustiante. Eu vi algumas entrevistas dele, assim, sabe? Sempre com o tradutor ali, deve ser muito angustiante. Essa aula Não, aí... e quando você pega uma língua que você não tem a menor noção do que é, tipo, você ouve um italiano, lá um francês... Entendo tudo. Vai pegando. Pega umas coisinhas outras. Cara, o cara japonês, você não sabe nada. É tipo, nem Le Corbusier, tipo Le Corbusier, sei lá, sabe? Le Corbusier, você não consegue nem identificar meio, isso, assim. Mas o que eu achei interessante é que, por exemplo, ele tem um escritório hoje, lá em Osaka, né, que tem aproximadamente 30 pessoas. Então não é um escritório grande, né, assim, em termos de quantidade de pessoas, e apesar de ele ter obras pelo mundo inteiro, né, você pega, ele tem obra no Japão, na Itália... Mas é método Toyota lá, Lean Construction, os caras com pouca coisa, eles fazem coisa pra caralho. Eles pegam o mesmo material, repetem de qualquer jeito mesmo? Mas ele, só pra concluir, ele tem obra no Japão, na Itália, na França, nos Estados Unidos, no México, na Espanha. Então, assim, ele constrói realmente... Nova York agora também. Nova York, tá saindo um lá também, né? Então é isso, pessoal. Até daqui a 15 dias. Valeu, tchau. Um abraço. Agora a gente vai pegar pra falar de algumas obras, assim, tentar não ser maçante nesse processo. Porque, por incrível... Não vai tentar não fazer. Agora vocês vão ver. Agora a gente vai falar sobre as obras. Agora a parte mais importante, agora vocês vão entender tudo. Uma obra mais tesão que a outra, inclusive. Mas antes das obras, então, eu vou só trazer alguns conceitozinhos, posso? Só pra fazer uma introduction aqui. Lá vem o momento da filosofia. Filosofia. Não, primeiro, que eu acho que assim, parte muito da cultura japonesa, tem essa questão, a relação com a natureza, e um dos conceitos principais é, muitas vezes, não tentar se opor a ela ou controlar a natureza, né? Então, muitas vezes tentando se associar, fazer uma união mais harmônica com a natureza. Então, esse eu acho que é um aspecto bem importante. Ele aproveita muito a topografia, né? Exatamente. E uma coisa que, então, até nessa questão, ele diz assim, mas a presença da arquitetura cria, inevitavelmente, uma nova paisagem. Isso implica a necessidade de descobrir a arquitetura que o próprio lugar está pedindo. Tá? Parece demais exigir que o mas é aquele negócio, tem gente que faz isso quando o filho nasce e que escolhe o nome, porque olha pra cara da criança e daí vai escolher o nome. É a mesma coisa do Tadawando, ele vai ver o que tá pedindo aquele terreno. Pode ser também. O outro lado é que eu acho que, na verdade, é muito assim, procurar entender o espaço, o lugar, né, a questão cultural, a região, enfim, o clima, todos os aspectos que estão envolvidos dentro daquele espaço. É isso que, tipo, o lugar está pedindo. Então é uma coisa que ele sempre se preocupou muito em procurar entender o que os terrenos estavam querendo conversar com ele. Beleza, então. Vamos lá? Vamos lá. Para as obras? Não, vamos começar então pela primeira obra aqui, a selecionada aqui, foi a Casa Azuma, de 1976, que é uma casa em Sumiyoshi. Tá? Bom, essa casa, ela é bem interessante, porque é o seguinte, ela é como se fosse mais uma casa corredor. Famosa casa corredor. Tá? Projetada em corte.
Basicamente em corte. Então, só que assim, da fachada da rua, você tem um grande paredão de concreto de 2 pavimentos. Cego. Porra. Só Mas tem uma porta. Só tem uma porta. Graças a Deus. Ainda bem que ele lembrou de fazer, mas só tem uma pequena porta ali. Então a casa, na verdade, é uma casa pequena, tem 65 metros quadrados. Nossa. E vamos ver se a gente consegue descrever ela rapidamente aqui. Mas imagine que você tem um bloco de concreto, Uhum. tá? E você divide ele em 3 partes, a planta. Tá. Tá? O primeiro bloco tem uma edificação, daí você tem um pátio no meio, totalmente aberto, e depois desse pátio um outro bloco edificado, Tá. tá? Então, o que acontece é o seguinte, no térreo, ok, você entrou na casa, você vai chegar pela sala de estar, Uhum. e aí você vai passar, para você ir até a cozinha, você Pegar uma passa chuva. pelo pátio aberto. Tá. E daí você vai chegar até a cozinha e um banheiro. Tá. Para subir para os quartos, daí você vai pelo pátio, sobe por esse pátio aberto, totalmente aberto. Totalmente aberto? Totalmente aberto. Sobe uma escadinha, chega no quarto do casal, ou passa uma passarela aérea e chega no quarto das crianças. Tá. Tá? Deu para entender mais ou menos? Deu pra entender que o dono era a fábrica de guarda-chuva, né? Exatamente. Inclusive, essa é a piada. Que Na eles dizem. neve. A casa, para você morar na casa, é essencial um guarda-chuva para ir no banheiro. É, cara, porque, pô, tá aquele toró, você tá com sede, quer pegar um copo d'água na cozinha. Tem que sair, pegar um guarda-chuva, descer. Puta merda, hein? Então, assim, a criança tá chorando do outro lado do outro quarto. E aí? Pega o guarda-chuva, sai e vai até o outro lado. Então, assim, é um conceito até muito abstrato pra gente, né? Até exageradão Mas demais. deve ser bom, porque ganhou um prêmio, né? Pois é, então. Alguém disse que era Alguém bom, disse que né? era bom. Mas eu acho que ela tem, assim, vários conceitos. O primeiro que ele diz, que eu acho que, assim, o que ele procurou fazer era preservar a intimidade da família, né? Então, deixar o espaço pra rua, digamos, você não tem nenhuma janela, não tem nada, e toda a iluminação vem por esse pátio aberto, né? Então, assim, toda a luz, né? Tudo que precisa vem, vento e tal, vem por esse lugar. E ele diz, ele queria criar essa relação intimista e essa relação com a natureza. E a natureza, nesse sentido, não é necessariamente o verde, o bosque, Sim. a planta e tal, né? É Então- o ar externo, né? É a Exatamente. chuva, é justamente esse contato com a atmosfera. A atmosfera, a neve, o céu, as estrelas, tudo, né? Mas, Então, puta, cara, que então a foda, casa hein? tem essa particularidade. Agora, inclusive que você falou aí do guarda-chuva, Ah, porque teve um arquiteto japonês famoso na época, que era o Togo Murano. ah. Tá? E ele deu a seguinte declaração, porque a associação lá japonesa deu o prêmio para essa Esse casa, moleque. Ah. É. e falou assim, olha, esse prêmio, na verdade, deveria ter sido dado ao proprietário, que mora e sobrevive naquelas condições. Não deixa de ser verdade. O seu Azuma aí, realmente, ele era um cara que topava qualquer coisa, Era né? um herói, né? Era um herói. Não, tanto que ele até dá uma entrevista porque ele morou por 35 anos lá. Cara, ele Caraca. gostava, Ele hein? gostava daquilo lá. Ou não tinha dinheiro pra ir pra outro lugar também. Mas ele diz assim, Teve tempo pra fazer uma cobertura ali. cara, podia botar um Um vidrão. policarbonato. É. Um policarbonato ainda. Ele diz assim, ó, enquanto eu sinto as mudanças sazonais na minha pele, no pátio, né, todos os dias, né, eu às vezes me arrependo da casa. Mas às vezes eu fico animado de morar aqui, Ah, né, porque essa casa me desafia e nunca me cansei de ter as experiências que eu tive aqui. Então, apesar de tudo, ele encarou a filosofia, gostou Meu dessa Deus. ideia, assim, e viveu lá. Só que o Tadao Ando, até na parte de quando tava convencendo o cidadão lá, porque a casa não tem ar-condicionado, por exemplo. o Então, cara é bom de lábio, esse cara Tadao aí. é bom, O Tadao é foda, porra. Daí ele falava assim, ó, quando o cliente veio pra mim e perguntou, e se ficar frio na casa, o que que eu faço? Eu disse a ele, vista uma blusa, né? E o cliente falou, tá, mas e se tiver ainda mais frio? Olha, ponha mais blusas. Caraca. Porque neva lá, não neva não? Neva. Caralho, velho. Muito bom, né? Cara, década E daí, de 70, e daí o cliente falou: "Ah, tá bom, Verdade. faz sentido, vamos lá. Vou confiar nesse cara que nem arquiteto é." Porra, olha, Mas- parabéns, Azuma. Parabéns, né? Mas assim, isso é uma casa até que vale a pena depois dar uma pesquisada, porque ela é como conceito, assim, Uhum. talvez para cada um de nós morar, e talvez, enfim, é muito abstrato, mas Exato. realmente ela tem uma qualidade espacial, assim, fantástica, assim, acho que vale a pena dar uma olhada, assim, e é uma casa pequena, bem fácil de entender. E o valor dela tá justamente nisso, na espacialidade, nesses conceitos que você apresentou. Não é exatamente no modo de viver da pessoa, né? Exatamente. Qual que é o próximo aí? Cochino? Casa Cochino. Então, a Casa Cochino
é de 1984. E ela foi feita em Ashiyashi. Ashiyashi, no Japão. Como, Renata? Ashiyashi. E ela foi um projeto feito por uma estilista japonesa. Também, assim, um projeto bem puro, assim. Acho que essa é a palavra que define todos os projetos da ONU que eu vi, assim. Eles são de fácil compreensão, você consegue entender a planta, a resolução formal é bem simples. E aí eu valorizo ainda mais a genialidade, né? Porque você fazer muito com pouca coisa é, né, bem mais fácil, bem mais difícil do que fazer um carnaval, assim, né? Com certeza. A casa são basicamente 2 pavilhões, 2 prismas, assim. E eles estão semi-enterrados no terreno. Então, ela tem uma caída natural da topografia do terreno e esses prismas eles são paralelos, eles estão semi-enterrados. Entre eles tem uma escadaria que conforma um pátio que liga esses 2 blocos. Mais a ligação entre eles, que é um pavilhão que é uma casa mais tradicional, com uma sala de 2 pavimentos, com uma sala de pé direito duplo e um quarto e um escritório no pavimento superior. E o outro bloco, que são 6 quartos. 6 quartos, caraca? 6 quartos com banheiro lá no final. Um banheiro só? Um banheiro lá, só. Ele tava aprendendo ainda. Só que a ligação de um bloco por outro se faz por embaixo dessa escada. Então, a gente já não precisa ir na chuva. Ah, olha aí. Aprimorando. Já deu pra dar uma... Acho que a próxima casa vai ter até telhado, hein? Já deu pra dar uma melhorada. Então, eu achei engraçado que... Mas isso foram informações não muito confiáveis, assim. Que são 6 quartos, né? Fala assim, pra crianças. Mas, 6 crianças? No Japão não era tão comum, né? As pessoas terem tantos filhos, talvez, não sei. Talvez daí naquela época, né? Daí depois eu vi uma pessoa fazendo uma suposição que talvez fossem pra modelos. Que a pessoa era estilista, enfim. Ah, tá, entendi. Um alojamento quase. Né? Mais quase um alojamento. Uma coisas que são legais nessa casa são os rasgos de abertura de luz, que também são meio diferenciados. Então bem bacana essa casa. Então formam padrões ao longo do dia e com a orientação solar formam padrões interessantes nas paredes. Mas eu acho que o toque de mestre, na verdade, ele aconteceu... Acho que, se eu não me engano, foram 4 anos depois. Ele criou um novo volume que é um semicírculo, assim, como se fosse uma semilua também enterrada. Meia-lua, né? Meia-lua, semilua, acho que não existe. Uma meia-lua, que é o ateliê. Então, foi um volume legal para contrapor esses 2 volumes prismáticos bem puros, assim, mas tudo em concreto, né? Sim. Isso... Isso acho que é um padrão, não vamos nem repetir isso aí. É sempre de concreto, com as chapas e furadinho. E é interessante porque em planta, se você pegar até essa questão do semicírculo, é uma coisa que daí ele usa bastante desses elementos geométricos, né? Se quadrado, o retângulo, assim, o círculo, o semicírculo. Uma coisa que você vai vendo bastante, assim, se você pega as implantações e as plantas dos projetos dele, ele se utiliza bastante desse artifício. Até depois num outro projeto que a gente vai falar do templo, um templo que ele projetou também, tipo, tem o quadrado, mas tem o círculo, tem, tipo, essas formas puras geométricas, elas vão se repetindo. Que é isso que a gente comentava lá, o Louis Kahn também começou a usar bastante essas questões, né? No início, num pós-modernismo rolando, assim, então. E o concreto também, né? Também, exatamente. Daí um outro edifício bem emblemático também é o Roku Housing. Olha, uma casa também. É um conjunto de apartamentos. Ah, tá. Ele faz o projeto em 78, só que são em várias fases, assim, né? Mas a primeira fase termina em 83 e esse projeto fica em Kobe. É interessante porque ele faz um edifício residencial que ele é, tipo assim, feito numa encosta, assim, sabe? Então, na montanha. Quando eu vi esse projeto, me lembrou muito do Bjarke Ingels. Bastante, Você também? Porra, deixa eu ver isso Total aqui. Bjarke Ingels. E daí eu fiquei pensando, eu quando eu vi o projeto do Bjarke Ingels, falei, cara, que gênio. Mas, na verdade... Gênio é o Tadal. Gênio é o Tadal. Claro que, assim, guardadas as devidas proporções e várias diferenciações mesmo, assim. Mas, nossa, a hora que eu olhei, falei, caralho! A grande diferença, na verdade, é porque o Tadal, ele construiu... Gigante esse troço? Na própria montanha, né? Então ele aproveita a inclinação, que se eu não me engano é de 60 graus, assim, uma coisa bem íngreme. E o Bjarke fez a montanha. Exatamente. O Bjarke fez a montanha, né? Que é genial também, né? Também. Então, os dois são geniais das suas maneiras. E é de concreto também? É de concreto. Então... Mas... Pressuposto básico. A primeira fase, que eles chamam de Roku 1,
ele faz ali toda uma malha estrutural de concreto, né? E acompanhando toda a inclinação da montanha. Então, as unidades, que nesse primeiro momento são 20 unidades, ele faz elas todas escalonadas. Então, cada unidade consegue ter uma vista muito legal pro oceano, né? E essa malha ele faz ali de 5,70 por 4,80 por 2,90 de altura. Só que o que é interessante é que cada unidade ele fez diferente. Então, cada unidade residencial é diferente, tem uma disposição de planta diferente. Então, assim, mas é legal também porque ele propõe várias áreas de convivência. Então, mesmo as circulações, ele cria circulações um pouco maiores e tal, para promover a convivência das pessoas. Só que daí, ele estava fazendo esse Roku 1, e daí ele faz o Roku 2. Em outro lugar? Não, do lado. Já começa a projetar. E só que daí, essa aqui tem 50 unidades. E daí ele diz o seguinte, ó, quando eu estava na primeira fase da construção do Roku 1, eu já comecei a projetar o Roku 2. Foi feito por um outro cliente. A construção, a execução foi feita por outro cliente. Mas ele já, fazendo o Roku 1, ele já começou a pensar como é que seria a composição do Roku 2, e aí isso, tipo, o projeto já estava pronto, né? Então foi um pouco da evolução. Ele trabalha daí com uma malha de 5,20 por 5,20, só que daí ele explora, essas unidades são um pouco maiores, né? Então elas também tem uns terraços gramados, né? Fica mais bacaninha. Exatamente, tem os jardins, piscina, que daí evoca bastante essa questão do BRK Angels, assim, que tem bastante essa área ao ar livre, né? E aí o sucesso foi tão estrondoso que ele faz o Roku 3, isso em 92 até 97. Sucesso. Só que aí são 174 apartamentos. Daí perdeu a mão, aí não dá. Glamour, ele ficou, né? Eu acho que também... Aí começou Mas a usar tudo lá? Tudo lá, tipo, no mesmo conglomerado, assim, na mesma montanha. E aí ele começa a usar, nesse Roku 3, o processo de pré-fabricação. Então, antes, nos anteriores, eles eram feitos de concreto, mas moldados em loco. Né? E esse Roku 3 já é com pré-fabricação. E aí tem Roku 4, tem Roku 5, mas não vou entrar em detalhes. Mas é tudo lá? Roku 4, Roku 5? Acabou com a montanha. A Roku 3, ela já é mais... Tem uns volumes mais verticais intercalados, né? Tipo, não são todas já com aquela escalonamento. Não, daí já é um prédião, tipo um prisma puro, no alto da montanha. Daí. Então aquela coisa de incorporar a montanha, a paisagem, esqueça. Foda-se. Virou capitalismo selvagem. O capitalismo sempre vence, pelo jeito, né? Às vezes tem que pagar as contas. E agora, vamos pra... Igreja da Luz. Acho que essa é fantástica. Eu acho que essa é a foto mais clássica de capa de livro do Tadao Ando. Com certeza. A Igreja da Luz, que ela é muito emblemática pela cruz, né? Que é formada no meio do concreto por dois rasgos ortogonais. Que formam uma cruz. Então, bom, ela é, na verdade, uma reforma de uma igreja cristã, evidente, né? Uma cruz. E a construção da Igreja da Luz foi o pontapé inicial de uma renovação total ali do terreno, que acabou durando até 1999. A Igreja da Luz é de 1989. É engraçado assim, que ela fica numa vizinhança assim, de casinhas, assim, sabe? Uhum. E é muito engraçado, porque a paisagem japonesa ali, a cidade japonesa, ela tem suas diferenças para a cidade ocidental, assim, né? Então as casinhas são todas muito juntas e comérciozinhos, assim, né? As ruas são estreitas, calçada, assim, as calçadas não tem nem 1 metro, assim, sabe? Quase não tem, né? Quase não tem calçada, mas tem uma pintura, assim, não sei se repararam. Às vezes tem só uma pintura, assim, que delimita, assim. Mas eu andei, assim, pelo Street View em algumas, só fazendo parênteses, mas em algumas ruas de Japão, e várias não tinham calçada. Não tem calçada. Elas são super estreitas pro carro, assim, né? Inclusive, na capela, na Igreja da Luz, é um terreno, a Igreja da Luz fica num terreno de esquina. Então, as duas ruas que vão convergir ali na esquina, elas têm uma calçadinha, assim, de 1 metro. Aham. E o Tadao Ando, ele fez um muro de arrimo pra fazer a igreja dele no alto, e daí, tipo, ele ocupou a calçada, assim, sabe? Tipo, não ficou sem calçada, na parte da igreja não tem calçada. Mas eu acho que pra eles é ok isso, sabe? Você acha que lá você pode usar aquilo tudo ali, sabe? Sei lá, é bem comum não ter calçada. Aham, pois é. Não vamos culpar o Tadao. Não, pois é. Tá. Não é só porque não tem diploma, né? E assim, uma igreja, ela é multicolorida, né? Vermelha, azul, amarela, toda pintadinha, cheia de curvas e torres. Claro que não, né? Não, isso é Ronchamp, né? Cara, ela é realmente, ela é uma caixa de concreto com
um rasgo, né, no fundo do altar, que forma a cruz, né? Nessa caixa de concreto, porque é engraçado, né? A Igreja da Luz, ela pode esse nome pode te levar a um erro, né? De pensar que é uma capela super iluminada. Na verdade, não. Na verdade, Nossa, ela... é verdade, não tinha pensado por esse lado. Pois é, na verdade ela não é super iluminada. Além da luz que entra por esse rasgo que forma a cruz, ela tem uma outra janela lateral em que a luz entra bem difusa, assim, sabe? Aham. Porque ela tem algumas proteções ali de concreto que não deixam ela entrar inteira ali, né? Rasgando o concreto. Então, ela, na verdade, esse nome Igreja da Luz, ela evoca o efeito que a luz tem na caixa de concreto. Aham. Né? E é engraçado, assim, quando eu digo caixa de concreto, é literalmente assim, porque não são as paredes de concreto, o teto também é de concreto, não tem forro, não tem luminárias no teto. Fora a iluminação natural, a única iluminação que tem na igreja são algumas arandelas que são colocadas ao longo da nave, né? Então, assim, ela é um ambiente muito frio, muito áspero e até de uma certa forma, do meu ponto de vista, um pouco hostil com o usuário ali, sabe? Aham. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante de fazer um projeto religioso. Eu nunca fiz, mas eu acho que tem como a gente mexer na emoção do usuário, né? Cada um entende Deus, a divindade, a religião de uma forma diferente. E às vezes a gente tem uma igreja muito agradável, com contato à natureza, talvez, e tal, que evoca certos sentimentos ali no crente, né, no usuário da igreja. Essa igreja não. Essa igreja eu acho que o cara que tá lá sentado, ele se sente hostilizado por um poder maior, sabe? Porque eu nunca tive lá, mas imagino que, por exemplo, deve dar um eco gigantesco lá, porque aquilo é uma caixa acústica, sabe? Sim. Aham. Tudo reflete som, Tudo né? reflete som, assim. Então isso, junto com o clima um pouco sombrio, com o efeito que a luz dá, com a atmosfera fria, até com a temperatura fria, por isso é uma caixa de concreto, né? Eu acho que deve criar emoções fortes nas pessoas que estão ali. Cara, que bonito o teu discurso, cara. Eu acho que também, assim, uma coisa que ele procura fazer, e acho que em outros projetos também, que é tratar os elementos tanto da luz quanto do vento, por exemplo, não de maneira que você tem uma janela fora e fica olhando, né, para fora, assim, contemplando só a natureza, ou o vento, a chuva, o sol. Mas quando ele faz os rasgos de luz, você chama muita atenção pro movimento que a luz faz. Uhum. E como aquilo é diferente, como aquilo muda a caixa de concreto por dentro, né? Porque no momento em que a luz começa a entrar por aquela cruz, conforme você tá ali observando, você vai vendo todo o movimento que o sol tá fazendo, né? Sim. E como é que aquela projeção daquela luz vai mudando. Então, acho que quando você cria esse rasgo, você dá uma percepção diferente pra luz do que fazer um grande pano de vidro. Né? Sim. São coisas, são diferentes emoções que você pode evocar nas pessoas, mas são artifícios muito interessantes de serem usados. Né? E é engraçado, porque como as paredes dele, a maioria das vezes, são com aquele concreto paginado, que tem uma textura que foi concretado ali de forma perfeita, na verdade, a luz funciona de uma forma muito cênica. Ela dá mais valor ainda para essa textura que ele coloca na parede. Uhum. Aquilo lá valoriza ainda mais o material que ele usa. E de certa forma, essas aberturas de luz, elas são sempre lavando a parede, quase, né? Elas sempre têm Várias, quase sempre tem esse posicionamento de dar ênfase para essas laterais, né? Para essas vedações, assim, de certa forma. Então é isso. A igreja é um lugar, eu acho que muito introspectivo, vazio e frio. Não No sentido ruim, né? Não no sentido ruim. Eu acho que no sentido de realmente provocar emoções ali no usuário. É muito bonita. Com certeza. E outra coisa também, eu acho que a simplicidade com que ela é feita também acho que tem muito a ver com a fé cristã e tudo mais. Assim, ela é totalmente desprovida de qualquer sinal religioso, a não ser a própria cruz. Então, a cruz, tem a cruz que é formada por essas aberturas, e tem mais uma cruz na fachada, lá que são 2 pauzinhos pregados, assim. Então, é de uma simplicidade absurda, assim, né?
A gente aqui no Brasil tá muito acostumado a igrejas católicas Mais romanas, que ornamentadas. são muito ornamentadas. Porra, Minas Gerais, então, nem se fala, né? Sim. Mas no geral, mesmo que não seja uma arquitetura rococó, a igreja católica em si, ela é muito, muito ornamentada e muito cheia de sinais. Eu não sei qual é a denominação dessa igreja, não sei, mas... Então, uma outra obra do Tadao Ando de cunho religioso é o Templo da Água, que é de 1991. Ele é budista, né, um templo budista, e eu achei muito legal que eu fui procurar onde fica, né? Então vamos lá com o meu japonês aqui. Ele fica numa cidade pequenininha que chama Honpukuji, Ok. Honpukuji. que fica ao norte da ilha de Awaji. Esses nomes não parecem japoneses, né? Avage, não. Não sei. Awaji, não sei. Porque, né, no Japão temos várias ilhas, assim. E o interessante dessa ilha é que ela tem uma conformação bem rochosa, então ela tem uma topografia um pouco acidentada. Então esse templo ele fica num ponto um pouco mais alto. A cidade ela tá bastante conformada mais para o mar, né? E o templo tá um pouquinho subindo as montanhas e no local que tem alguns lagos, assim, que tem uma relação com a água. Esse templo budista, ele chama Nirja Shinto-sa. Ele é do um budismo tântrico, um dos mais antigos do Japão. Ok. Então, é importante isso para enfatizar que ele tem uma história muito grande, né? Então, essa cidade pitiquinha, então tudo é meio pacato. Você vai no Google Maps lá, né, no Google Street View, andando, tipo, tudo tranquilinho, cidades casinhas, subindo a montanha, não tem calçado. E vai chegando perto do templo, sabe aquelas galera, tipo, olhando pra onde vai ser a obra, assim? Tipo, Concentrando. dois turistas aqui, Ah, dois é? turistas ali, que dá pra ver que as pessoas que estão indo pra visitar a obra. Então, eu não entendi bem pelo Google Maps e também não exatamente pelas plantas, eu tenho a impressão que o acesso talvez seja para um templo tradicional budista que tem atrás, porque eu não consegui identificar pela rua. Mas o caminho que você faz nesse templo são 2 paredões de concreto de 3 metros, assim. Um mais reto e outro mais curvo. Então você tem que, de certa forma, percorrer um labirinto. Não é bem um labirinto, mas é tipo um espaço entre 2 muros. Daí então você tem essa compressão do espaço, de certa forma, e você chega num lago oval, gigantesco, um espelho d'água, assim, né? Com flor de lótus boiando, que é um símbolo pro budismo também. Mas é um grande tanque de concreto com água, assim. É oval, assim, Oval. bem grande. Carpas? E carpa. Deve ter carpas lá também. Imagino que não. Certeza. Mas eu acho que lótus tem. Tá. Lótus tem com certeza. E daí você fala, mas onde tá o templo? Pois é. Cheguei no lago aqui, acabou? Não. É Tem da mais- água, só pra ver a água. Mas olha só, Pode ser também, né? tem uma escadaria que surge no meio desse lago Caraca. e você descende ao templo. Ah. Então você desce... Você dá um mergulho no seco. Chaguá! Então o volume do templo ele é semi-enterrado, na verdade, em função dessa topografia. Então, quando você chega nessa horizontalidade desse espelho d'água com as flores de lótus e tem uma escadaria nada grande, assim, uma escadaria interessante. E parece que você tá entrando no lago e, na verdade, você tá entrando dentro do templo. Que legal. E daí, todo mundo visualizou aí? Porra! E quando você entra, então, no local onde está o Buda lá, esse espaço de concreto, ele é, na verdade, substituído, de certa forma, por dentro por uma estrutura de madeira vermelha, onde está o Buda. Ele é todo treliçado, tudo, apesar do exterior ali ser em concreto, né, ele vai para tem esse aspecto do material da madeira, ali, onde fica o altar ali, aquela, não sei se Que é show. não sei se é o Animal. altar é a palavra certa. E ao lado disso ainda tem uma casa de chá, que também faz muito parte dessa questão do budismo, que também daí tem um acesso para o exterior. Mas esse projeto é fantástico. E, de novo, né, tem o paredão reto, mas tem um paredão curvo, o formato oval, tem a formato circular de planta, mas tem a caixaria quadrada da madeira. Então essas formas geométricas, elas estão todas muito presentes, assim. Agora tem uma outra obra que é um museu chamado Shikatsu Azuka. É uma obra de 1994 que fica em Osaka. Shikatsu Azuka Museum. Mas é um museu dedicado às múmias. Pois é, as múmias. É. Pois é. É que o japonês tem uma relação diferente com os mortos, né, Kazu?
Na verdade, assim, porque ali é um parque arqueológico, ali foram encontradas várias tumbas ali. Inclusive da família real japonesa. Exatamente. Então são coisas ali do século II, eles dizem do século II até o século VII. Então são coisas, né? bem Velho antigas, pra caralho, né? E junto com essas tumbas, né, tem as múmias e também tem espadas, facas, né, os artefatos que existiam na época lá. E é interessante, assim, esse museu ele fica num terreno bem isolado, né, bem no meio da natureza, assim, no bosque e tal. Só que ele faz ali uma grande escadaria, digamos, para quem vê de fora, né? Eu até inicialmente achei que ele teria incorporado dentro de uma montanha e feito daí escalonado por causa da montanha, né, das colinas e tal. E no fundo não. No fundo ele edifica realmente toda uma escadaria de concreto, digamos, de 4 pavimentos, mais ou menos, e que isso embaixo é o prédio, né? É o museu. Então a pessoa que tá lá em cima da escadaria tem uma visão bacana do lugar lá, né? Exatamente. E, caso a gente sempre fala aqui da promenade arquitetural. Falamos. Que é o caminho que o usuário faz para chegar na obra arquitetônica, né? E esse troço é só promenade. É só promenade. Tem 500 caminhos diferentes que você pode fazer. Você pode subir, descer a escada, ir do corredorzinho, sair do corredorzinho, entrar no prédio. Dentro do prédio mesmo, Não, fora do prédio você nem acha a entrada. Você nem acha a entrada. É tanta promenade que você não sabe pra onde entrar. Pois é, eu tava Você fica fazendo perdido. um roteirinho aqui pelo Maps, aqui com meu homenzinho, não tô conseguindo achar onde é que eu entro aqui nesse do museu. outro lado. Do outro lado. No lado leste, vamos dizer assim. E dentro mesmo do edifício lá, né, tem um vazio central, com uma escada atravessando, uma rampa atravessando. É um salseiro. É um desbunde Você- de promenade Você entra arquitetural. entre Promenade. esses dois murões, assim, meio diagonais, assim? Isso. Agora, pra E- quem lembra, tem um museu que a gente falou do Renzo Piano, chamado Nemo, que fica em Amsterdã. Sim, É um prédio verde, um barquinho. parece um barco. E ele também é uma grande escadaria, só que de madeira, revestido de aço, de metal, né? No Renzo Piano. E esse, tipo, segue um pouco essa lógica, assim, só que daí todo de concreto, né? Eu achei engraçado que a forma, assim, parece uma pirâmide, né? Não é uma pirâmide, mas lembra uma pirâmide, lembra um zigurate, um troço assim, né? Sim. E as pirâmides lá, usadas pelos egípcios, também era pra guardar os mortos, né? Sei. Então pode ser. Não é, Vamos mas forçar vamos a forçar. linha pra esse lado. Aí. Mas se você olhar de fora, porque assim, não tem janelas do lado de fora. São só concreto e uma grande Uhum, montanha de concreto. E nessas grandes escadarias tem 3 torres de concreto, uhum. né? Que elas têm uma maior, mais alta, e outras 2 um pouco menores. Você pensa assim, bom, e esse telhado, né? Essa promenade vai nos levar até onde? Então você chega ali no nível de baixo e começa a subir a escada, né? E é degrau que não acaba mais, né? Porra, Deus o livre, né? Uns degrau com granito, uns quadradinhos bem pequenininho. Aí você começa a subir, e onde é que vai dar essa escada? Fantástico. Aonde? Lugar nenhum. Porra, É o mirante? lugar Você nenhum. sobe pra descer. Descer. É o mirante? Olha que melhor promenade que tem. É, o mirante, tá bom, pode ser o mirante. Aí você pode pegar nas descrições, olha, ele pode ser uma escadaria para apresentações Uhum. artísticas depois. Só que você vai ver, não tem um espaço para palco, não tem nada. Não. Então a outra... Mas tem um cotoco lá em cima, que é onde chega o elevador? Não, Isso, calma, chega elevador, já chegamos lá. não, né? Aham, chega lá. É? Mas na verdade, aquela escadaria é muito pra contemplação mesmo. Então você senta lá e fica olhando as colinas, o bosque Isso e tal. nem se é tão divertindo. bonito lá em cima, né? Pois é. Tem essa questão também reparei. Mas é natureza, né? A natureza é assim. Tem dia que tá bom, tem dia que não tá bom, é isso aí. Entendi. Só que, só pra não esquecer então das torres, tá? Tem uma grande torre que é a mais alta, tá? E o que ela faz? Luz. Porra nenhuma. Eu achei inicialmente que ela levaria iluminação zenital lá pra Não, baixo. e é engraçado que ela tem uma torre e ela tem um recorte que faz um invólucro É uma nela. escada que vai É. subindo, assim, toda Aham. recortada, assim. E eu pensei, bom, isso aqui deve ser o maior zenital do planeta Terra, pra iluminar todas as tumbas lá, né? Acordar as múmias. Não tem nada. É uma caixa sem luz nenhuma. Sem nada. Nem uma caixa d'água. Nenhuma caixa... Não, pode ser uma caixa de água lá no cima. Mas se você entra na parte de baixo do museu, quando você olha, você vê que tem esse vazio, essa caixa de concreto, mas você olha e não vai a lugar nenhum. Diz ele que era essa coisa da tumba, da coisa escura que você olha. Entendeu? Você olha pra cima e, puta, tô enterrado. Fudeu, é.
Mas, enfim, não tem razão nenhuma. A segunda torre, ela é uma iluminação zenital, que fica perto da recepção, e daí tem toda uma obra artística embaixo. E a terceira é o elevador. Então, na verdade, o elevador, ele te leva até o topo da escadaria. Então, parece que Você não precisa subir a escadaria, então. Então, essa é a dica que eu vou dar aqui com exclusividade para quem ouve o Arquipapo, que é: entre no museu, visite, vá até o elevador, suba até o teto e daí desça a escadaria. Que nem você faz no Guggenheim de Nova York. Isso chama acessibilidade também. Pode ser também. Ou gentileza, porque a acessibilidade lá em cima, o cadeirante vem só rolando. Ele sobe e desce pelo elevador. Interessante. Assim, inicialmente o Tadao Ando falou que a ideia era evocar um pouco essa coisa do museu mais escuro, que remetesse muito mais às tumbas, essa coisa mais sagrada e tal. Só que por questões de segurança não foi permitido. Então o museu precisava ter uma iluminação mínima lá e tal exigida. Por segurança? Porque assim, segurança dos objetos, de alguém furtar, segurança das pessoas também por circular, não trombar nas coisas. Tinha uma questão técnica lá que era exigida. Tá, ele vai conseguir fazer um escuro depois, vamos chegar lá. Só que assim, como ele não tem nenhuma janela do lado de fora, em alguns momentos ele cria alguns pequenos pátios, assim, que ele consegue iluminar daí isso, a parte de recepção e tal, áreas que não tem preservação, digamos, dos objetos a serem expostos, né? Então, de certa maneira, até o museu consegue ser bem iluminado até. Mas é um museu bem interessante, esse também tá um dos famosos dele, assim, uma obra bem emblemática. E vale a pena entrar no Google Street View, porque tem Dá pra entrar, né? os walking tours dentro. Então, isso é bem legal. Você não precisa ir pra lá. Não precisa ir pra lá. Mas você consegue ter a sensação de o que é aquele espaço por dentro, como é que é aquele concreto, o refinamento do detalhamento. É bem interessante. Muito interessante. Interessante Mesmo. Vamos falar agora de uma obra nos Estados Unidos. Tá que enfim. Então, eu queria falar um pouquinho de Fort Worth. Porque Fort Worth é uma cidade não muito grande, tá? Localizada no Texas. E ela é bem pertinho de Dallas, tá? Tipo, mais ou menos uns 50 quilômetros de Dallas. Do então, lado. tipo, na verdade é quase uma região metropolitanona, assim. Tudo meio junto. E ela acho que tem cerca de 750 mil habitantes, assim. Não é uma cidade enorme. Mas tem muita arquitetura boa. Muita coisa boa por lá. Fort Worth, tá? Quem que tá lá? Então vamos lá. Quem temos em Fort Worth? Primeiro, e muito importante aqui, nós temos o Amon Carter Museum, que é do Philip Johnson. Grande filha. Braço. Então é um museu que se focaliza em artistas americanos. Então tem uma coleção muito voltada para a própria história dos Estados Unidos, assim. Fui lá, visitei. Andei um pouquinho para frente, sério. Pouquinho para frente só. Eu chego no Kimball Art Museum. Puta, de quem do que Louis é? Kahn. Nossa! Puta que pariu. A gente falou desse museu, fantástico. Falou, inclusive. Tem uma qualidade com iluminação, assim, de espacialidade fantástica. Falou. O Cazu E falou. ele tem uma tá extensão falando. do Respiano, esse museu, não tem não? Meu Deus, mas vamos fazer um tour arquipapo pra Fort Worth. Vamos, só tá faltando patrocínio. Olha aí, você que tá ouvindo. E esse museu do Kahn, ele se foca mais em artistas mais clássicos. Caravaggio, Picasso, Matisse e Cézanne. E daí, pra completar, o que falta? Um museu de arte moderna, né? Isso. É disso que a gente tá falando. E a gente chega, então, ao Tadao Ando, que foi convidado, entre outros 6 arquitetos, que eu não descobri os nomes, então não podemos... Piores que ele, com certeza. Piores que ele. E ele... Mas, assim, é atravessando a rua. É. Tipo, tá o... Então é uma quadra da alegria. Tipo, tudo é uma quadra de alegria, mas, assim, o do Louis Kahn, dá pra ver um outro, assim. Se beijam, assim. E é bem cidade americana, assim, tudo meio plano, assim, sabe? Bem... ruas largas, assim, avenidas largas, assim, e um olha o outro. Entendi. Então, até quando você vai ver a maquete do projeto do Tadao Ando, tá lá Ah, é? a maquetinha do projeto Louis Kahn, porque, primeiro, é um ícone pra ele, né? Ele também admira o trabalho do Louis Kahn, e tá ali naquele contexto que depois ficou conhecido como Distrito dos Museus, mais tarde. Então, ele tem esse respeito pra considerar aquela obra ali do lado. Lógico, assim, como que ele vai se inserir dentro daquele contexto, né? A conexão, apesar de estar um de frente pro outro, os dois, assim, são bem horizontais.
foi uma coisa que talvez a gente não tenha usado esse termo aqui ainda hoje, mas a horizontalidade é uma coisa que você vê muito na arquitetura japonesa. E eu acho que é uma das coisas que também se reflete na obra do Frank Lloyd Wright depois. É verdade. E esse museu dele que ele faz lá em Fort Worth, me trouxe muito essa sensação de horizontalidade. Elas são basicamente, se eu não me engano, mas são volumes de concreto, que eu acho que são 6, que são pavilhões não enterrados sobre o solo, e eles se conectam para fazer o espaço do museu. E a principal característica, tem muito vidro na fachada, bastante vidro na fachada, e tem um puta pilar em Y. Isso é bem marcante, né? Que faz a demarcação frontal e parte da solução estrutural, porque as paredes também são importantes, para esses pavilhões. E na frente tem um espelho d'água, que não é a frente que dá para o museu do Can, é a frente do outro lado, na verdade. Que tem a traseira. A traseira Os que é fundos, a frente, né? Os fundos, na verdade. Mas é onde geralmente estão as fotos mais bonitas, assim, do museu, mas não é onde é a entrada. Que reflete bem, faz o clássico do espelho d'água, né? A lâmina de água que faz a reflexão da arquitetura, assim. Achei bem bonito, assim, sabe? E o espelho d'água que é uma coisa que ele usa com bastante frequência, a né? água, né? Esses elementos, assim, de como aproveitar isso e tal, né? A água é bem legal. Os espaços internos, assim, eu achei bem próprios para exposição. Até tem vídeos no YouTube que fala do pessoal montando as coleções, assim, para eles ficou um espaço bem dinâmico, assim, para montagem das coleções. E o Tadao Ando fala, assim, tipo, da importância da liberdade para a arte moderna, né? Você ter espaços que possam ser dar... ultra flexíveis, né? Porque a arte moderna é diferente mesmo, né? Ela expande as barreiras, então é escultura externa também que tem, então o museu tem essa flexibilidade, assim. Mas é concreto, vidro e metal. Sabe quanto que tem o troço? 44 mil metros quadrados. Porra, ganha pra caralho, né? Esses volumes ali me lembram bastante aquelas lanternas japonesas, assim, sabe? Olha só que interessante. Você tá bom de relação hoje, hein? Porra, hoje eu tô fantástico, criativo. Agora, aparentemente, as paredes externas ali são todas de vidro, né? A fachada ali, né? Fachada ali, né? Como é que as obras não ficam expostas ao sol? É que, na verdade, esse volume ele é bem grande, assim. Tipo, tem as salas de exposição que tem muita coisa escultórica que fica mais pra essas... Não tem problema de vidro, assim. E tem mais um negócio que é legal... Que é um projeto também do Philip Johnson, que fica nessa cidade, que eu esqueci de falar aqui, que chama Fort Worth Water Gardens, que é tipo um buraco, que é como se fosse uma escadaria e cai água, assim, um lugar super legal para as crianças, assim, bem bacana também do Philip Johnson. Olha lá. Então, se você for para Dallas, no Texas, dá um pulinho ali em Fort Worth, que tem muita coisa boa de arquitetura para ver. Excelente dica. Manda então, foto pra a gente tem Philip Johnson, Louis Kahn. E deixa eu ver quem. Renzo Piano. Tá faltando um, quem que é? E Tadao Ando. Tadao Ando. Assim, ó. Poucos passos. Num ticket só, quase. Ticket só. Agora temos o... Então vamos lá? Shishu Art Museum. Conhece? Não. Conta-nos mais, Gabriel. Uma obra do Tadao Ando. Boa. Então olha só. Essa obra é muito interessante. Shishu, em japonês, caso você que Maoski, o que quer dizer Shishu? Exato, subterrâneo. Olha lá. Underground. Então, cara, o museu fica subterrâneo. Todo embaixo da terra? Quase todo embaixo da terra. Ô, louco. Por quê fazer um negócio enterrado? Justamente porque o que a gente tem falado aqui um monte de vezes, a natureza. Natureza, ele sempre priorizou a integração com a natureza e também a preservação do ambiente natural, né? Esse museu que eu tava falando do Fort Worth... A gente já pulou, o teu museu sei, tá na mas minha sabe que vez. você tava falando desse negócio da natureza? Ele foge um pouco da regra. É que eu acho que chega a paisagem... Estados Unidos, né? Não, tem paisagem. É uma paisagem muito característica de cidade americana. Tipo, do outro lado tem tipo um cosco, sei lá, sabe? Tipo uma galeria comercial. As ruas são muito largas. A entrada do museu, que eu entendi ali pelo Maps, é na frente do parking lot, assim, sabe? Tipo, não tem como ficar essa parada super bacanuda, assim, sabe? Por isso que ele põe um espelho d'água daí, talvez, pra dar uma daí, quebrada tipo, deu uma naquilo, negada assim. ali, virou pro outro lado e daí tem uma vegetação, tal. Realmente, eu senti isso, assim, que nos Estados Unidos ele perde um pouco do glamour, sabe? Não tem isso, uma paisagem interessante, enterrar o gramado, acho que... Aqui tem. O terreno, ele fica numa montanha, perto da praia, Japão, né? Fica no Japão, uma ilha, lógico, tá perto da praia.
Ah, nem sempre, né? Nem sempre. A ilha não é uma ilhazinha, né, rapaz? A puta de uma ilha. Só algumas Uma ilhas. baita de uma ilha. E é várias ilhas. Um conjunto, um arquipélago. Parabéns. Na verdade, o Japão é uma montanha que tá embaixo d'água na maior parte dela, né? Sim, pode ser desse jeito. Mas então, ali, ele tá no meio de numa montanha lá, super vegetada, né? E até engraçado, você chega por uma estradinha, assim. Aí tem o estacionamento e o lugar pra você comprar o ticket. Comprou o ticket, e daí, cara, você entra no carro de novo, vai por uma estradinha chinfrinzinha lá, mato pra todo lado. Caraca. E você chega se abre um pouco a estradinha, você tem um lugar ali pra parar o carro. E daí você entra na mata por um corredor de concreto, assim, no meio da floresta. Olha lá. Você tem que ir. Vai. Não pode olhar pra Só trás. fecha o olho e vai. Segue E a vai. luz. E daí você entra num lugar, num museu que é quase completamente enterrado. Pra preservar a natureza, pra né... Então, digamos assim, pra quem vê de fora, quase que nem vê que tem construção na colina, lá na montanha. Quase nem vê. Não, quem vê de fora não. Quem vê do helicóptero lá em cima vai ver que existem muitas aberturas zenitais ali que faz toda a iluminação do museu. Pensa num museu subterrâneo, você pode imaginar um museu, um lugar super escuro. E ele, na verdade, ele pode ser bem escuro em alguns ambientes e muito claro em outros. Aham. Ele fica fazendo essa dualidade o tempo inteiro. Vamos ver aqui o que mais que eu escrevi. Vamos. Então você entra por a primeira entrada ali, um túnel escuro, você chega num lobby ali, e o museu ele se desenvolve em 5 galerias de vários tamanhos. Essas galerias, elas exibem os trabalhos de 3 artistas. Aham. Artista número 1, Claude Monet. Boa. Grande Uhum. sujeito. Artista número 2, Walter de Maria. Não conheço. Também não. Também não. Artista número 3, James Turrell. Você tá brincando? Sério? Sério. O Turrell. Turrell. Caraca. Mas aí, é constante, então, a exposição deles? Desses 3 artistas? Constante a exposição dele. E o Walter de Maria e o James Turrell participaram da conceituação de suas salinhas. Aham. Puta que saco, hein? Pensou? Ah, é o um cara artista ali buzinando ali. enchendo É o Nossa. seguinte, cada uma das salas de exposição teve um tratamento especial. Então, a arquitetura, ela se mistura muito com a curadoria do museu. Tá? Então, vamos lá. O espaço designado a Claude Monet não foi acompanhado pelo artista. Por quê? Tava morto. Mas é assim, ó. Ele é todo branco. O piso, olha só, ele não... Aí eu tô falando sério. Tá. Ele não é paredinha de concreto. Mudou. Então chega lá dentro, as paredes são todas pintadas de branco e o piso é de um ladrilho bem pequenininho, assim, branquinho. E lá dentro você vê 5 obras do Monet, 5 pinturas do Monet. E é muito engraçado que você tá vindo por um corredor super escuro e lá no final você vê essa lanterna brilhante com as obras do Monet lá dentro. As obras bem coloridas, assim. Então... Cara, tipo, contrasta bastante, assim, sabe? Quando você sai na rua, assim, minha retina queimou, assim, tipo isso, assim, você tá no Chega escuro, lá, de repente você chega no clarão. Mas ele faz tudo isso como uma tela pra deixar os quadros do Monet brilhar, né? Sim. Exatamente. Nada como se fosse absolutamente neutro e... E quando você tá lá no escuro, o teu ponto focal é aquele brilho vindo daquela sala, com o quadro do Monet no ponto focal, um quadro grande, assim, no seu ponto focal. Sensacional. Então, é bem legal. A sala do Walter de Maria. Ele manteve o concreto aparente do Sadoando e ele pregou na parede 27 esculturas de madeira folhada a ouro. Que são, assim, como se fosse toras de madeira, assim, Uhum. de ouro, né? E a sala, ela se inicia num nível e tem uma baita escadaria que sobe pro outro nível. Aham. No meio dessa escadaria tem um patamar Tá. com uma esfera negra de 2,20 metros de diâmetro. Um puta bolão. Tá. E nessa sala, ela tem rasgos ela não é escura, ela tem rasgos próximas rasgos zenitais, né, na cobertura ali, próximos às paredes de concreto, e essas aberturas estão orientadas ali leste-oeste. Então, à medida que o dia vai passando, o efeito do sol vai pintando aquela sala de uma forma diferente. Entendi. Bonito, né? Tá poético. Hoje eu tô inspirado. Tá. E daí chegamos no espaço do James Turrell, que apresenta a própria luz como obra de arte. Então existem ambientes muito escuros, com apenas uma bola de luz colocada lá pelo artista. Então ele entrou Uma bola de luz é tipo uma lâmpada? Uma lâmpada, É tipo isso.
É um globo, na verdade. Mais plástico. É um Formas, globo de balada lá. Então... Luz negra. Mas daí, assim, como o museu, ele é quase totalmente subterrâneo, ele não tem muita fachada. Pois é. E aí? E É não grama. tem. É É grama, é grama. Uma das poucas... Daí quando você vai ver fotos do ambiente lá, ou você vê foto da bilheteria, que fica lá fora, ou do restaurante. Como eu falei no começo, talvez vocês se lembrem, o negócio fica numa montanha. Tá. Certo? E o restaurante, ele é um dos pontos que aflora essa montanha. Então, quando você chega no restaurante, você tem um grande painel de vidro e você pode almoçar ali dentro, olhando lá pra fora no cume da montanha, né? Olhando pra praia. Aham. E você pode sair ali num jardim de pedrinhas, que você pode observar a natureza mais de perto, tocar nas folhinhas e olhar a praia sem nenhuma barreira. Então é isso. Na verdade, o interessante do museu é que lá dentro o visitante ele é constantemente jogado em ambientes super claros e super escuros, assim, né? Aham. Então, às vezes você tá num lugar, e às vezes você tá num lugar aberto, né? Às vezes tem um pátio central descoberto, e outras vezes você tá em locais bem enclausurados. Você tem escadas e circulações ali que são de concreto, com aquele concreto dele, assim, sem nada de luz. Eu tenho uma dúvida. Ele implantou um museu no topo da montanha e jogou terra por cima? Uhum. Ou tosou o topo da montanha e jogou terra por cima? Então, o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Porque parece isso, né? Que tá implantado em cima e jogou mais uma terrinha, né? Deve ter sido isso, né? Parece fazer mais sentido, né? Uhum. Porque, tipo, ele tá, tipo, todo no topo, assim, né? É. Deu uma aumentadinha Acho ali que no... sim. Obrigada pela Ah, nota fica de à disposição. esclarecimento. E aí, vamos para a última e derradeira? Vamos pra última, rapidinho aqui. Não vou me alongar, mas acho que traz uma obra mais recente aí, que essa aqui é de 2015, que chama Makomanai Takino Cemetery em Sapporo. Que é uma obra emblemática aí, porque ele pega uma estátua de Buda enorme, assim, bem grande mesmo. Abre um buraco. Na verdade, ele não abre um buraco, mas ele como se enterrasse o Buda, tá? Num grande, só que digamos uma grande estrutura de concreto, só que ele como se fosse uma Donuts. colina, assim. Não, assim, ó. É uma colina com Buda no meio, mas você entra por baixo. Não tem como explicar. Mas o cara que entra aqui embaixo, ele vê o saco do Buda? É uma tigela virada de cabeça pra baixo. Já sei. Sabe quando a gente vai fazer pão ou macarrão, que você pega o trigo e você faz um buraquinho no meio pra colocar o vulcãozinho. pra Ó, colocar ótimo, o ovo? excelente. Então, onde vai o ovo, vai o Buda. Não é isso? É isso. Por aí. Então, nesse montinho de farinha, como descreveu a Renata, tá lá o Buda lá. E assim, Isso aqui é um puta Buda, né? é um puta Buda e é interessante porque de fora você só vê, tipo, o topo da cabeça. Ela só é uma obra um pouco instigante. Você fala, nossa, caralho, o que tem lá? Assim, só vê o cabelinho do Buda de fora. E aí, pra você entrar ali, ele faz um túnelzinho. Um túnel de 40 metros, que ele faz ali com arcos de concreto e tal, e aí você vai entrando e tal, naquele espaço também, muito nessa coisa do escuro com o claro, né? Mas você entra nesse túnel bem escuro, assim, comprido e tal, e lá no final tem a luz, assim, e você chega e tem o Buda lá. Então, quando você chega nesse espaço, o Buda daí tá Sentado, né? sentado ali e recebendo toda aquela iluminação zenital, assim. E além disso, assim, tipo, toda a colina, ela tem uma paginação na vegetação, né? Não sei bem como é feito aquilo, mas ela tem um desenho também de círculos concêntricos que desenham a montanha. Nossa, É. tá... Então, Até nas fotos mais famosas eles põem, tipo, lavanda, assim, uma florzinha mais roxa, assim, fica toda bonita. Mas isso muda conforme o tempo, né? então tem Conforme- todo um paisagismo envolvido ali também. Mas é bem interessante, assim, acho que essa obra não tem muita... Você sabe o que é, né? Quando você entra, assim, tem aquele hall retangular, assim, tipo, pros dois lados. E tem duas bolotas de cada lado. O que é aquilo? É que ali, na São verdade... dois o quê? Mas são dois pavilhões, assim, que tem um que eu vi, tipo assim, tem, digamos, um muro de concreto redondo, Uhum. e daí tem uma cobertura solta. Parece um prato, assim. Um prato solto. E daí ali dentro tem fotos, tipo, da construção, assim, do Buda, sabe? É um espaço que a função dele ali é pra oração, pra contemplação, né? Então, fica no cemitério. Então ele tem esse astral bem místico, assim, até, né? De trabalhar com o Buda, com a iluminação, com o túnel, com o claro, com o escuro, assim. Então é um espaço bem interessante, assim. Vale a pena dar uma olhada lá.
É uma coisa bem diferente, assim. Normalmente a gente pensaria, tem uma bela estátua do Buda, vamos expor ela, né? Botar no pedestal, uma coisa muito óbvia, assim. E na verdade ele meio que encobre a estátua, né? Deixa um pouco instigar, assim, a curiosidade das pessoas para poder adentrar no espaço, assim. Curioso mesmo. Muito legal. A gente não sabe nenhuma curiosidade da vida do Tadao Ando, né? Se é casado, se tem filho. Ele é um cara muito reservado. Não dá pra saber. Poucas. Eu sei o nome da esposa dele, Ah, tá. vou revelar aqui. Vamos ver se ela tem Facebook. Ela chama, que inclusive ela participa do escritório lá. Ela chama Yumi Kyo. E ela ajuda a administrar o escritório. Mas realmente filhos, essa coisa, eu não consegui descobrir nada, assim. Não sei se traiu, como é tradicional dos arquitetos, né? Terem 2 ou 3 famílias e tal. Não, eu acho que só pra gente concluir, assim, ele é apesar de não ter o diploma de arquiteto, mas é um dos arquitetos mais importantes que tem na história recente da arquitetura, né? E ele foi um cara que ganhou quase todos os prêmios que tem da arquitetura, assim. Talvez é um dos mais reconhecidos, mais premiados. Tanto que ele, além do Pritzker, né, ele ganhou o RIBA Gold Medal em 97, ganhou o AIA Gold Medal em 2002. Então, ele tem muita notoriedade. E assim, acho que dentre todas as obras que a gente pesquisou, e espero também que cada um possa depois ver as obras dele e pesquisar mais, que eu acho que são coisas muito interessantes. Inclusive tem várias outras obras que a gente não citou e que tem estudos sobre elas, são obras bem fantásticas. Eu acho que tudo essa questão dele trabalhar com o concreto, com a luz, com a água, com o vidro, eu acho que a gente tem muito a aprender com ele, como ele faz isso. E apesar de ser um arquiteto que só trabalha com um material, né, digamos, só com o concreto e de uma maneira só também, né? Ele dificilmente explorou aquilo de diferentes maneiras. Ele tem só uma obra famosa, que é o Pavilhão de Sevilha, de 92, que ele usa bastante madeira, mas né, normalmente é muito concreto. Mas apesar disso, ele tem uma versatilidade muito boa na criação desses espaços, né? Agora, pra gente também seria muito interessante poder, como arquitetos, poder trabalhar só com material, né? É uma coisa a menos que a gente precisa Pensar, né? Então... quem contrata o Tadao sabe, vai ser obra vai de concreto. Vai ter que ter aquele concreto furadinho. Então... Mas acho que até a gente fica com as dúvidas, né? Será que o concreto não é muito frio? Será que em termos de propriedades acústicas também? Né? Da nossa parte, a gente nunca visitou uma obra dele, então a gente não pode dizer, talvez, a nossa experiência lá. Mas acho que, de alguma maneira, ele consegue superar essas barreiras aí de uma maneira muito poética, assim, muito bonita. É isso? Todo mundo gostou? Gostei. Beijo! Fechou? Valeu, tchau! Bom, pessoal, então vamos aos agradecimentos aqui, né? A leitura de e-mails já tradicional. A gente fala leitura de e-mails, mas é leitura também de direct messengers. Né? Todas as mensagens de todas as nossas redes sociais. Então eu vou começar aqui pelo Facebook. Facebook, vamos lá. Olha, tem um comentário aqui do Paulo Alves. Ele comentou no episódio sobre busca de emprego. E ele disse o seguinte: olha, adorei o episódio, principalmente porque tinha aberto vaga para o escritório. E um dos candidatos fez praticamente o que vocês falaram. Esse daí mandou bem. Olha aí. Só que uma semana antes de lançar o episódio. Então ele não usou o Arquipapo. Não usou. Entendi. O candidato não. Mas ele ficou surpreso e ele escreveu assim, até perguntei se ele ouvia vocês. Como ele não conhecia, já apresentei. Olha aí. Muito bom, olha lá. Então não sei se o cidadão passou, mas pelo menos já tá ouvindo agora podcast, hein? Um abraço aí, estagiário. Um abraço. E ele continua aqui, ó. Ele falou, Arquipapo, usei algumas das perguntas de vocês. Lembra que a gente foi sacana lá? Falou, qual obra você quer ser? Qual o arquiteto? E o cara usou essa, olha lá. Ele escreveu, era engraçado a cara dos candidatos quando perguntava que arquiteto gostaria de ser. Mas gostei de perguntar. Aí o cara fala, você? Né? Tipo, qual será que é a resposta certa? Eu quero ser o senhor. Cara, é muita sacanagem, né? Aí, aqui, ó. Gostei de perguntar. Se fosse um arquiteto, qual seria? Dava pra ver a cabeça fervendo. Pô, sacanagem, hein, Paulo? Aí, ele continua aqui também, ó. Era engraçado ver o candidato se enrolando para lembrar o nome de arquitetos. Eliminados de cara, não é? Com certeza. E quando respondiam, eu perguntava o porquê. Puta, cara. Aí é sacanagem. Puta que eu pariu. Se enrolavam mais ainda. Alguns se saíram super bem. Outros chegaram a falar que queriam ser tal arquiteto devido à sua fama. Tipo Paulo Mendes da Rocha e tal. Teve alguns que optaram pelo Bjarke Ingels. Olha. Devido à sua criatividade. Referente ao projeto que gostariam de ser, pra mim o melhor foi quando responderam Lego House.
E ele disse, olha, pela dualidade do moderno sem esquecer as brincadeiras infantis. Porra, Olha, mandou bem, né? mandou bem. Sabe uma resposta boa também? Às vezes, porra, você tá ali nervoso, não vem o nome da cabeça de arquiteto nenhum. Inventa um nome, cara. O cara vai achar que você sabe mais que ele. Né? Você fala, eu quero ser o Owen Wilson. Aí o cara, o entrevistador deu vai ficar com uma cara de tacho. o entrevistador vai... legal. Não conheço. Não Aí conheço. vamos ver se ele tem humildade de falar não conheço. Já pensou, cara? Pô, gosto muito desse arquiteto também. Legal, lembrando que o objetivo é conseguir um emprego, né? Não tirar sarro do entrevistador. Quem mais, Gabriel? Temos que agradecer Temos mesmo. a Uniandrade. Ah, sim. A gente deu uma palestra lá na Uniandrade pro curso de arquitetura. A experiência foi muito legal, né? A sala estava bem cheia. Então, muito obrigado a Uniandrade e a Beatriz Almeida, que nos fez o convite ainda no final do ano passado, né? Então, valeu aí, galera. Exatamente. Quem quiser chamar a gente para participar também, dar uma palestra aí na faculdade, dá um grito aí, manda um e-mail pra gente, que a gente adora fazer isso. E daí quem a gente encontrou lá também, que eu quero mandar um abraço, foi a Alicia Armani. Lembra? Lembro, claro. Ela daí marcou a gente no Stories também, tiramos foto. Cara, foi bem legal, bem divertido. E outro rapaz que tava lá era o Rafael Fischer, Sim. que ele é professor lá da faculdade da Uniandrade e ele tem um podcast que se chama o Podcast do Arquiteto. Bem legal. Eu acompanho lá. Quem quiser dar uma ouvida, são episódios bem curtos, assim, de 10 a 15 minutos. Bem interessante, assim, para ter um pocket information. Mais rapidão ali, né? Exatamente. Bom, tem o Ismael Gustavo também, escreveu pra gente no Instagram. Bom dia, gente. Comecei a escutar os podcasts tem 2 semanas, tô adorando e passando pra geral na facul. Olha, ponto extra na média, professor. Isso aí, cara. Então ele falou o seguinte, que um professor dele tava falando sobre podcast e daí ele foi atrás de podcasts no Spotify sobre arquitetura, né? E caiu bem em cima do Arquipapo. Que sorte. Olha lá. Que sorte, hein? Sorte na vida. E não conseguiu mais parar, né? Então é isso aí, um abraço, Ismael. Cara, e agora uma mensagem bem legal que a gente recebeu do Fábio Sukagi. Vou ler pra você, Kazu. Vamos lá. Oi, galera. Lê pra todo mundo, Gabriel. Tá pra todo mundo, então tá bom. Oi, galera do Arquipapo, beleza? Sou o Fábio, faço arquitetura na UEM, Universidade Estadual de Maringá, aqui no Paraná, belíssima pertinho. cidade. Descobri vocês há uma semana e escuto vocês todo dia a caminho do estágio. Meu primeiro, aliás. E estou muito contente. Bom, sou indígena da etnia Caigangue. Louco? Sério? Porra, olha que massa. Estou no 4º ano e queria que vocês me dessem alguma dica de livros, arquitetos ou trabalhos remetendo à arquitetura indígena. Fico um pouco perdido pela maioria dos professores não conhecerem um pouco desse tipo de arquitetura. Aí tem que correr atrás, sozinho, das informações. Aproveitando para compor o meu TCC, que, óbvio, será sobre o meu povo. Ótimo, tem que ser, obrigatoriamente. Seria um bom tema para algum podcast futuro. Seria mesmo. Pô, seria. E também espero um abraço de vocês. Opa, olha aí. Porra, um abraço. Assumo que estou um pouco assustado. Tipo, me formando, serei o primeiro arquiteto urbanista indígena do Paraná. Olha só, cara. Caraca, olha que responsa, hein? Responsabilidade, hein? É uma responsabilidade enorme ser o primeiro em algo. E isso me assusta. Amo essa profissão. Sei que escolhi o certo, mas não ter um espelho profissional para seguir me deixa um pouco perdido. Porra, natural, né, cara? Com certeza, com certeza. Acho que a gente é movido até por nossas referências e tal, né? Mas ao mesmo tempo, pô, ser o primeiro, né? Pô, é uma honra, assim. Eu acho que um puta desafio. Com certeza não foi nada fácil, né? Chegar e tá concluindo já quase a faculdade. E, pô, manda bala, né? E eu acho que é uma profissão que pode ajudar muito o povo da tribo lá, né? De uma forma ou de outra, o arquiteto ele tem muito conhecimento, não só com relação à construção de moradias, né? Como também a respeito de toda uma legislação que envolve também a proteção da reserva ali e tal, né? Se for o caso. Não, e traz um tema que realmente a gente não tem na faculdade, né? Agora, Kazu, você tá fugindo do tema, porque ele perguntou aqui com todas as letras, me deem referências. Cara, fala aí, Kazu. Quais são as referências? Não temos referências, né? Pois Você é. tem? Eu acho que a gente podia jogar para o povo. Tá. Para o povo que nos escuta, para os ouvintes. De repente, se alguém tiver uma indicação de livro, de textos, de referências aí, bibliográficas e de projeto nesse sentido, pô, seria muito interessante. A gente divulga pro Fábio lá e compartilha com ele. Porque realmente seria um episódio muito legal do Arquipapo. Mas a gente precisa de material pra isso aí, né? Vamos atrás. Vamos atrás, Desafio cara. lançado. Isso aí. Quem comentou também com a gente foi a Aline Araújo Damori. Ela já tinha comentado no episódio passado, mas agora ela comentou sobre o episódio de hortas urbanas. Que, inclusive, a gente lançou no Carnaval. É verdade. Então, de repente, você foi pular teu bloco, bebeu demais, esqueceu que tem episódio. Mas vou te falar uma coisa, teve muito download, muita repercussão esse episódio. Sério? Esse episódio tá demais. Olha lá. Se você que tá ouvindo ainda não ouviu, cara, baixe.
Porque tá todo mundo falando disso aí por aí. Inclusive das galinhas que o Gabriel matou, hein? A galinha pintadinha que o Gabriel matou. Parabéns pelo episódio. Juro que fiquei pensando nos terrenos aqui perto e pensando em começar uma horta. Mas aí lembrei que tenho que focar nesse doutorado, cuidar da filha. Ainda estou cara. retomando minha carreira de projetista. Cara, não é fácil, né? É muita coisa ao mesmo tempo. E ainda tenho o mesmo talento que a Renata e o Gabriel pra cuidar de plantas. Ah, putz, Só as de plástico. Não dou conta, kkk. Mas indiquei para uma ex-aluna que tá fazendo a dissertação de mestrado sobre hortas urbanas. Porra, vê Olha o aí. podcast e a dissertação tá pronta. Quase lá. E aí o Thiago Alexandrino comentou no Instagram e ele mandou um link. Pena que não dá pra clicar lá no Insta, mas depois a gente foi atrás. Chama... Growing Up, How Vertical Farming Works. Traduzindo? Crescendo. Como fazendas verticais funcionam. Olha aí. Cara, é um vídeo bem interessante explicando um pouco sobre essa temática aí também. Sobre hortas urbanas e tal, que é bem legal. Temos no iTunes avaliações? Aí, esse que é o ponto alto dos agradecimentos. Esse é o ponto alto. Isso daí merece Um brinde. um brinde. Quase quebrou o copo. Abraço Pra Marciano Tenório, escreveu, olha, deu 5 estrelas, Pô, a resposta certa. escreveu show de bola. Uhum, perfeito. Vocês são muito bons. Parabéns. Estou maratonando cada episódio. Risos. Fiquem na paz. Tô na paz. Estamos na paz. E outro cara que comentou aqui, ó, é o Rodrigo dos Santos. E aí? Fantástico podcast de vocês. Uhul! Olha lá, Gabriel. Ah. Sou professor de arquitetura em Guarulhos, São Paulo. Pô, legal. Pô, professor, né? Dá uma credibilidade. Dá. E me chamo Rodrigo. Conheci faz pouco tempo a mídia podcast e encontrei o de vocês. Dou risada, aprendo muito e fico rindo com os causos. Os sigo no Instagram e gostaria de parabenizá-los pelo excelente conteúdo e pela leveza que os trazem. Sempre que posso, os cito para que meus alunos ouçam podcast, pois vocês são demais. Sucesso! Porra, Rodrigo. Obrigado, cara. Porra, isso. Quando vem de um professor, né, essa indicação, os alunos sempre tem que assistir, né, cara? Tem que cobrar Ouvir. na prova, né, Cazu? Tem que cobrar, exatamente. Põe como referência bibliográfica aí. Esses dias alguém perguntou, né? É? Como botar minha Como referência bibliográfica? Não sei ainda, mas põe lá, escreve lá, Arquipapo. Isso aí. Cara, e tem também o Castbox, que é um Boa. aplicativo de podcast, né? Podcast. E, cara, e tem um comentário aqui do dia 4 de fevereiro, cara, faz um mês já. Passou, mas estamos agradecendo. Vamos lá. Camila Bones. Bom dia. Acabei de me formar em arquitetura e gostei muito das dicas. Atualmente estou em busca de trabalho na área e esse podcast caiu como uma luva na minha mão. Olha! Ela tá falando daquele famoso episódio de como conseguir um emprego. Ah, é verdade. E daí? Ela conseguiu usar isso? Bom, o mais legal é que no dia que saiu o podcast, horas depois que eu vi, me ligaram pra eu fazer uma entrevista. Nervosismo, tensão. No dia seguinte eu vi o podcast mais umas 3 vezes pra eu ir bem Sério? preparada pra entrevista. Ela decorou mais o podcast do que o próprio currículo. Agora estou aguardando a resposta. Dando certo ou não, vou levar essas dicas para as próximas entrevistas. Muito obrigado pelo conteúdo que vocês produzem. Às vezes falta mais companheirismo entre nós arquitetos. E o que vocês fazem nos incentiva a compartilhar experiência e conhecimento. Ah, isso aí. A gente quer abrir essas portas e compartilhar experiências. Puta, Camila, tomara Mas a que gente tenha ficou passado, curiosíssimo, né, cara, né? Porque assim, a gente já fez alguns episódios sobre livro, por exemplo. É verdade. Nesses episódios, a gente sabe que o episódio tá bem feito porque todo mundo tira nota alta na prova depois que vê esse livro. É verdade. Olha Prova isso. sobre a arquitetura da felicidade. É 8,5 garantido, se No você mínimo. ouvir o podcast. Agora, esse nosso podcast aqui sobre procura de emprego, a gente precisa de um feedback aí, né, galera? Vocês estão conseguindo emprego? Não? Não sei. Manda pra gente aí. Só que a gente falou muita merda lá? Vamos ver. Talvez. Rosa. Finalmente o Castbox foi notado e eu posso comentar. Descobri o podcast de vocês há pouco tempo e tô apaixonada. Estou começando o curso de arquitetura, que me joguei, mesmo sem pensar muito. E depois de maratonar os episódios, estou certa de que o risco não foi em vão. Olha! Adoro a dinâmica de vocês, eu sou Taki. Sotaque. Ah, é difícil alguém elogiar nosso sotaque, né? Alexandra Pena, cadê as dicas de render do SketchUp? Não sei. Sério? Dicas de render? É. Cara, posso dar umas dicas de render. Então vai lá. Próximo episódio, dicas de render. É. Pessoal, quiser entrar em contato com a gente, você pode nos mandar um e-mail no contato@arquipapo.com.br. Boa. Você pode nos mandar um direct message Olha lá. no Instagram, @arquipapo. Você pode mandar uma mensagem pra gente no Facebook, @arquipapo, ou No blog. no blog, www.arquipapo.com.br. É isso Ótimo. aí? E não deixe de nos avaliar no iTunes Não deixe de dar 5 estrelas e um comentáriozinho. e um comentáriozinho. Valeu, pessoal! Fechou. Um grande abraço e até a próxima. Falou! Cobertor tem o frio de matar. É a luz que ilumina.
podia não ter essa hoje, né? Quer que eu ponha essa também? Atravessa a janela, alegria da Agora nós vamos falar... Você terminou aí? Vamos falar do The Pulitzer Foundation for the Arts. Ah, Só- não. Esse não. O Kazu não estudou. Esse, vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. quando estou pra chegar. Não, tem brinco mais problema. também. Agora vai ser um podcast sério. Então tá bom. Pra chegar. Toyoito. Não. Não? Tá da ano. Puta merda. Estudei errado. Oh,